Altíssimo, Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas, saltérios tocai, gratos por tantas venturas. Louva o Senhor que com grande potência governa, sobre asas de águia te leva, morada paterna, que te mantém como melhor te convém. Sua bondade é tão terna. Aleluia, glórias te damos, ó Deus. Aleluia, pois o Senhor é clemente. Louva o Senhor que abençoa-te visivelmente. Chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Aleluia, glórias te damos, ó Deus. Aleluia, pois o Senhor é clemente. Aleluia, glórias te damos, ó Deus. Aleluia, pois o Senhor é clemente. Olá, meus amigos, mais uma vez falamos com vocês e convidamos todos vocês para o nosso momento de culto nesse fim de semana. Nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, Martinho Lutero escreveu muitas orações. Dentre elas tem uma que eu gosto muito. É uma confissão de pecados. Por isso a leio e convido você a orar comigo. Senhor Jesus, consola-me o fato de teres morrido por mim. Eu confio que as gotas de sangue que derramaste sobre a humanidade também respingaram em mim. Fui batizado, ouvi e continuo ouvindo a tua palavra. A cada dia me prometes graça e vida. Concede-me coragem para ter a fé verdadeira, a fé que não se fundamenta no que eu faço, mas no que tu fizeste por mim. Confiando em ti quero viver, confiando em ti quero morrer. Confio que tu colocaste a palavra da graça acima da palavra do juízo. Perdoa o meu pecado e acalma a minha consciência. Trabalha em mim mediante a ação do teu Santo Espírito. Amém. Alegres e consolados, prestemos culto ao nosso Deus. Nesse momento, então, nós queremos meditar
nas palavras de Mateus capítulo 20, versículos 1 até 16. Texto esse que eu passo a ler. Jesus conta a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9h da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 15h, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 17h, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 17h, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Palavras de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho para esse fim de semana, Jesus faz uma comparação do reino dos céus com o reino terreno. Ele fala, conforme a leitura, de um proprietário que tinha uma grande plantação de uvas e que precisava de trabalhadores para cuidar e tornar sua plantação produtiva. O dono da plantação foi 5 vezes na praça para contratar trabalhadores. Às 6h, às 9h, ao meio-dia, às 15h e às 17h. Jesus contou a parábola logo após ter encontrado o jovem rico, que preferiu a riqueza a deixar tudo e seguir Jesus. Pedro, atento ao que Jesus falou ao jovem rico, perguntou a Jesus: nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, que será, pois, de nós? Pedro estaria perguntando: o que vamos ganhar com isso? A história do jovem rico e a pergunta de Pedro mostra que o ser humano não faz nada de graça. Ele quer garantido o seu direito. Se trabalhou muito, quer ganhar muito. Se o outro trabalhou menos, deve ganhar menos. Se chegou primeiro, deve ter o direito de ser atendido primeiro. Assim é o ser humano. Na parábola contada por Jesus, os trabalhadores ficaram surpresos com o comportamento do dono da plantação. Quando os primeiros viram que os últimos receberam 1 moeda de prata, 1 denário, eles logo pensaram: vamos ganhar 12, pois trabalhamos 12 horas, e eles somente 1.
E todos fizeram os cálculos, deduzindo quanto ganhariam. Mas, que surpresa, todos receberam o mesmo pagamento. Um deles foi reclamar, mas o dono da plantação de uvas disse: não fui injusto com você, paguei-lhe o que combinamos. Eu quis dar a estes últimos o mesmo que dei a você. E Jesus termina a parábola dizendo que os últimos serão primeiros e que os primeiros serão últimos. Na prática, em relação à vida cristã, algumas pessoas nascem em lares cristãos e são trazidas à fé pelo batismo enquanto ainda crianças. Outras pessoas só começam a crer na última hora, como na história do malfeitor da cruz ao lado de Jesus. Pensemos bem, em ambos os casos, tanto o batismo como no momento da morte, quem dá a fé é o Espírito Santo. Ou seja, nunca é tarde demais para o Espírito Santo operar a fé salvadora e trazer alguém para a família de Deus. Quando Jesus diz que os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, isso vai contra tudo que acreditamos ser justo. Mas é nesse momento que precisamos aprender e crer que a salvação é de graça. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, ensina a Bíblia. A fé salvadora precisa ser trabalhada enquanto é dia, ou seja, enquanto a pessoa vive. E a salvação se torna presente de Deus, que vai recompensar a todo o que crê, sem levar em conta quem chegou primeiro ou quem trabalhou mais. Na parábola, quem foi chegando para trabalhar foi se juntando aos que já estavam trabalhando. Isso tem um significado, porque Deus continua chamando. Sua ação sempre é misericordiosa. Ele quer que todos os seus filhos trabalhem na sua seara. Alguns nascem e entram logo no reino de Deus. Outros só creem quando está chegando o fim de suas vidas. Mas todos aqueles que se juntam ao longo do tempo na seara do Senhor, serão salvos. Nunca pelos méritos, nem pelas boas obras, nem por tempo de serviço. A salvação continua sendo um presente, e que presente maravilhoso. A graça misericordiosa é a surpresa que faz com que muitos se escandalizem, infelizmente. Certamente você conhece a história bíblica da prostituta que foi perdoada por Jesus. Certamente você sabe do malfeitor crucificado ao lado de Jesus, que na última hora pediu: lembra-te de mim. E Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Você já ouviu falar de Zaqueu, o publicano? Quando Jesus o visitou, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Mais um integrante na seara do Senhor. Certamente você conhece alguma história de alguém que foi convertido por Jesus e creu para ser salvo de graça. Jesus lembra que muitos, que aos olhos do mundo parecem ser os últimos, são aos olhos de Deus os primeiros. Jesus fala para que cuidemos com os nossos julgamentos, pois não temos direito de exigir nada pelo que fizemos em favor da igreja de Cristo. Lembrando que quem quer barganhar com Deus corre o risco de ficar por último. Como Jesus disse, é de graça, é um presente. E essa salvação ela é estendida a todos. Na parábola, o dono da plantação saiu,
6 vezes para chamar. E em todas elas encontrou trabalhadores e os trouxe consigo. Então nós aplicamos isso. Esta é a tarefa da igreja: chamar para a comunhão com Jesus. Jesus quer muitas pessoas na sua comunhão. Na leitura de Isaías 55, versículo 6 em diante, diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Continua Deus dizendo assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meus irmãos e minhas irmãs na fé, nós somos privilegiados pelas oportunidades que temos. A palavra de Deus tem chegado a nós, ali onde estamos. Somos alertados e constantemente chamados para trabalhar no reino de Deus. Isso mostra como Deus ama a todas as pessoas e como Deus tem prazer em salvar o pecador. Nessa certeza nos agarramos na graça de Deus e em comunhão com Jesus vamos vencendo. Portanto, meus amados, olhemos para a realidade do mundo. O mundo precisa de Deus e Jesus chama, insiste em chamar. Felizes aqueles que o ouvem. Amém. Convido todos para o momento de oração. Eterno Deus, receba a nossa gratidão pela oportunidade de meditar na Tua Palavra em mais esse fim de semana. Que o nosso coração seja como terra fértil, para que a Tua Palavra possa produzir muitos frutos na nossa vida cristã, e que tudo redunde em testemunho junto ao nosso semelhante. A igreja é Tua, fomos chamados para trabalhar. Concede que o nosso trabalho seja para a honra e glória do Teu santo nome, nunca pensando em fama ou recompensa, e sim como um privilégio de servir e participar. Agradecemos-Te pelas bênçãos recebidas até aqui, e pedimos que o Teu olhar nos acompanhe, para que nada nos falte. Obrigado pela nossa igreja, por todos os seus membros e lideranças, seus pastores e professores. Concede a todos firmeza doutrinária, para que nunca nos desviemos dos Teus retos ensinamentos. Capacita, ó Deus, as autoridades do nosso país, para que administrem em favor do povo com sabedoria e prudência. Oramos pedindo por dias melhores, ó Deus. Acompanha todos os enfermos, faça sobre eles a Tua vontade, ajuda-os na recuperação. Por Tua misericórdia, ó Deus, ouve a nossa oração. Concede-nos uma semana produtiva, capacita-nos para o trabalho de mais tarefas e, sobretudo, protege-nos
neste mundo de maldades. Em tempos de pandemia, continue dirigindo a ciência para uma vacina segura e eficiente. Tudo nós buscamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ali onde você está, convido você para acompanhar comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queremos avisar a todos que os nossos cultos presenciais, eles continuam sempre aos sábados, às 18h e 19h30 aqui em São Silvano, e também aqui em São Silvano, aos domingos, às 8h30 da manhã. No bairro Ayrton Senna, aos domingos, às 17h e 19h. No bairro Santo Antônio, aos sábados, às 19h. No córrego Jacarandá, os cultos são quinzenais, conforme avisados. E também na Reta Grande, os cultos quinzenais, conforme avisados. Que Deus abençoe a todos vocês. Chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração.
vitória. Ó Deus,